Você já parou para pensar no verdadeiro significado da fé e como ela pode mudar completamente as nossas vidas? Hoje nós vamos ver a história de Esther, uma mulher que, diante de circunstâncias extremamente adversas, ela decidiu colocar a sua fé em Deus. Esther é uma figura muito importante dentro da Bíblia. E ela nos ensina, ela nos mostra que nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós precisamos buscar refúgio e orientação em Deus. O decreto de Amã de acabar com todo o povo judeu acaba colocando Esther em uma posição muito difícil. Ela estava diante de uma decisão que poderia não apenas custar a sua vida, mas também poderia afetar o destino de toda uma nação. Esther nos ensina que Deus está guiando a história para trazer o bem, mesmo quando tudo parece estar completamente desfavorável. Porque se nós analisarmos a história de Mardoqueu e de Esther, nós vamos ver que eles estavam em uma encruzilhada, numa situação que agir parece ser tão arriscado quanto permanecer inerte. A fé de Esther acabou guiando ela para que ela tomasse uma ação. O que ela fez? Ela acaba convocando um jejum coletivo entre todo o seu povo. Esse jejum ele servia como se fosse uma preparação para o encontro que ela teria com o rei, esse encontro que determinaria o futuro da sua nação. Só que nós precisamos entender que essa decisão de Esther de convocar o povo para jejuar e orar por 3 dias antes dela se apresentar ao rei, não foi simplesmente tomada por impulso ou levianamente. Ela fez isso como um ato de entrega total a Deus. Ela estava reconhecendo que, embora ela estivesse dando um passo em direção ao desconhecido, ela entendia que Deus era quem estava orquestrando todos os eventos. Esther, ela sabia que ela estava correndo um alto risco de vida, porque ela sabia que se ela se apresentasse na presença do rei sem ser convidada e o rei não estendesse sobre ela o seu cetro, ela seria sentenciada à morte. Então, quando ela pediu a Mardoqueu que organizasse um jejum e a oração, Esther ela estava mobilizando uma nação para que essa nação se voltasse para Deus naquele tempo tão difícil de desespero. Então, quando nós vemos na Bíblia que Esther ela se apresenta diante do rei e o rei estende para ela o seu cetro, ela propõe um banquete que acabaria sendo um palco de uma revelação chocante. Seria o palco perfeito para que ela pudesse revelar os planos de Amã para exterminar de uma vez por todas o povo judeu. É interessante que a história nos mostra que os planos malignos, por mais bem elaborados que eles sejam, muitas vezes eles acabam levando à ruína a própria pessoa que idealizou aquele plano. E esse foi o caso de Amã. Amã ele foi o arquiteto da conspiração contra os judeus. E ele acaba encontrando seu fim na mesma forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. E o mais fascinante de tudo é que, embora o nome de Deus ele não seja mencionado em nenhum momento na história de Esther, nós podemos ver a sua presença, nós podemos ver a providência de Deus em cada capítulo desse livro. E esse é um lembrete poderoso de que Deus está sempre presente na nossa história. Mesmo quando nós não conseguimos ver a sua mão agindo, Ele está presente em cada segundo. E isso deve trazer uma alegria muito grande nos nossos corações, porque muitas vezes nós estamos cansados, amedrontados diante desses desafios que nós passamos no nosso dia a dia, porque nós sabemos que mesmo durante todos esses desafios, nosso Deus, Ele jamais nos perde de vista. O nosso Deus é aquele Deus que nos vê. Então essa história ela não é apenas um relato, um retrato do passado, mas ela é um chamamento para mim e para você, para que nós possamos colocar a nossa fé em ação, da mesma forma como Esther fez. Para que nós possamos entender de uma vez por todas que a oração e o jejum, eles funcionam. Não era uma coisa apenas do passado, mas se nós colocarmos isso em prática no dia de hoje, nós vamos ver os frutos. A história de Esther, ela nos encoraja a confiar em Deus, não importa qual seja a circunstância que nós estamos passando na nossa vida. E nos faz lembrar que mesmo nos momentos mais sombrios da nossa vida, a luz da esperança, ela nunca se apaga quando nós depositamos a nossa fé em Deus. Então, com essa consciência que essa história nos traz, que Deus continue a nos moldar e nos encorajar através da sua santa palavra.